Então, amados, mais um dia para estarmos na presença de Deus, para vivermos a plenitude de vida que Ele tem para todos nós. Basta nós querermos, basta nós aceitarmos Jesus, buscar conhecê-lo e pedir todos os dias: "Oh, papai, eis-me aqui, ajuda-me a viver, a conhecer a tua vontade. E a tua graça está derramada sobre mim, sobre nós." Você já parou para pensar naquela afirmação que a Bíblia fala, que Jesus disse que nós faríamos, se nós crescêssemos, nós faríamos obras ainda maiores do que as que ele fez? Você já parou para analisar isso? Como isso é tremendo, como isso é desafiador, como isso é revolucionário? Então, amados, está lá em João 14:12. Ele diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Você se lembra das obras que Jesus fez? A gente lê na Bíblia as obras que ele fez: milagres, ressuscitar mortos, trazer visão aos cegos. Imagina, ele está falando isso aqui. Jesus não é mentiroso. E fará até maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E aí? Amados, essa promessa é para nós, os que cremos nele. Como que é isso? Nós ignoramos essa passagem? Nós vivemos anestesiados, distraídos, ou não acreditamos? Ou não entendemos? Ele vai para o Pai. E ele nos envia quem? Para habitar em nós? O Espírito Santo. Aquele que estava sobre ele ao ser batizado por João. O Espírito Santo desceu sobre ele. E nós também, ao sermos batizados, recebemos também o batismo de fogo. Essa aqui tá, gente, não é doideira, não é porque tá segurando o cabelo, não quer baixar de jeito nenhum. Eu e a briga com o cabelo. Então, sabe por quê? Jesus foi o primogênito, ele veio primeiro na frente. E nós viemos posteriormente. E ele diz para nós andarmos nas pegadas dele. Para nós continuarmos. Sermos seus discípulos, seus seguidores. Então é óbvio. Mas aí nós nos perguntamos, mas como? Como que nós somos capazes de nos anestesiar, de não levar isso a sério, de não viver isso, nem mesmo entender, nem mesmo cogitar? A maioria não cogita. E aí, mas ele é o primeiro. Ele é o primeiro filho desses bilhões de filhos sobre a terra. É isso que ele está dizendo para nós. Por que é que nós usamos a nossa fé tão aquém? Por que nós não tomamos posse? Nós não entendemos? Por que nós não entendemos? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho buscado mergulhar, sabe? Sempre pensei nessas afirmações da Bíblia, sempre questionei. E ao ler, né, alguns autores, eu encontro pessoas também que fizeram esses questionamentos. E viveram semelhante fé, de verem milagres através de orações. Eu também já vi isso, já vivi isso. Mas hoje, mais do que nunca, eu quero viver isso, sabe? Porque tá aqui, não é mentira, é verdade. Porque nós temos o Espírito Santo, mas é necessário que nós tomemos posse, que nós possamos viver isso aí, guiados por ele. Porque ele nos deu do Espírito dele. Ele disse: eu vou, mas eu envio para você aquele que vai habitar, que vai nos orientar, que vai fazer tudo em nós, por nós. Não é mérito nosso, é promessa de Deus. É a nova aliança. E aí, você está disposto? Você quer conhecer desse Jesus, desse Deus? Pastora, mas o que eu vou me apegar? Em que eu vou me ligar? O que eu vou fazer para entender isso? Bom, nós precisamos ler a palavra com a ajuda do Espírito Santo. Mas tem algo que algumas pessoas não acreditam, que gera controvérsia. Eu sei que tem gente que vai até desligar o meu vídeo, que não vai querer ouvir, que vai ficar irritado, que vai ficar, tô falando um monte de besteira. Mas, amados, não é besteira. Creio. Eu, em 2001, quando eu fui batizado com o Espírito Santo no fogo, não é batismo no fogo, eu não entendia. E eu falava aquelas línguas estranhas, eu dizia: meu Deus! Eu perguntava para o meu pastor na época, né? Mas ele não tinha sido batizado ainda. Ele falava assim: não sei não. Ele não sabia. Eu não sei se ele já foi batizado, deve ter sido. Nunca mais perguntei, ele também mudou de igreja.
Mas olha, eu falava, Jesus, como é que é isso? E eu queria entender, e não tinha quem me explicasse. E eu viajei de férias. E nessa viagem eu cheguei em determinado local, eu vi uma pessoa orando como eu orava. Porque eu orava eu orava direto, faltou a palavra aqui agora. E eu cheguei para essa mulher e falei assim, vem cá, a senhora pode me explicar como é que é isso? Eu também fui batizada. Eu sei que isso funciona, porque eu tô vendo isso funcionar, né? Eu tô lidando com pessoas que estão passando, ficando demoniadas e tal, e o bicho cai e some, desaparece, que fala que tá queimando, que para calar a boca. Então, tem algum efeito. Mas ninguém me respondia. 2001. E eu não soube usar aquilo. Realmente eu não soube. Eu nem sabia, eu tinha aquilo, nunca perdi, né? Vi pessoas que pararam, trancaram, porque caíram no pecado e depois voltou, porque Deus ele dá de novo na misericórdia dele. Mas em 2013, talvez, né? Olha só, quantos anos depois. Eu recebi um livro de presente. Estou até com ele aqui perto de mim, que eu já estou lendo. Eu li ele com uma determinada maturidade, agora estou lendo de novo, ouvi o áudio também, tá? Não estou fazendo propaganda nenhuma. Estou compartilhando com vocês o que eu estou falando, para vocês entenderem. Ele tem 446 páginas. É um compêndio. Esse autor, ele faleceu, tá? Eu achava que ele tinha falecido ano passado, mas já cheguei à conclusão que ele faleceu em 2022. E ele aqui, ele me ensinou. Eu ganhei de um pastor. Ele era proprietário da clínica, do terreno, né? Do local da clínica onde eu fui voluntária, tratando com dependentes químicos. E aqui eu comecei a entender tudo aquilo que eu perguntava e ninguém me respondia. Eu não achava a resposta. Eu queria entender. Porque eu tinha recebido aquilo e ninguém me explicava. E aqui ele vai, né? A obra do Espírito Santo dentro de você, a minha jornada pessoal, o testemunho dele, os dons espirituais e suas operações, as variedades de língua do reino de Deus, as 4 formas básicas das variedades de língua, a fonte de revelação de Paulo, orando os mistérios de Deus, e por aí vai. Gente, eu me achei, mas ainda assim, eu sei por quê. Eu não vou falar aqui agora, porque não vai dar tempo, e não é o tempo de eu contar isso. Eu tenho que amadurecer mais, eu tenho que ressignificar muitas coisas, com a ajuda de Deus me mostrando como fazer isso, né? Porque tudo é um processo nas nossas vidas. Mas eu digo para vocês que mais do que nunca eu tô tendo a educação, né? Da importância disso aqui. E eu tenho orado, me esforçado para orar diariamente. Eu só não vou orar quando eu tô comendo, quando eu tô falando e quando eu tô dormindo. Mas do contrário, o tempo todo eu vou orar e eu já posso ver na minha vida, sabe? Muita coisa boa acontecendo. Né? Até aqui vou ler um parágrafo para você, ó. Essa razão para a qual, né, Paulo falou aos Coríntios: recebi graça de Deus para ser o construtor, recebi o ministério de Deus e lancei o fundamento de Jesus Cristo crucificado. Esse aqui, nós somos o edifício de Cristo, né? E aqui é o capítulo 6, a fonte de revelação de Paulo, quando Paulo fala, né? Você precisa saber que conforme você responde ao chamado de Deus e cumpre o seu ministério, não existe outro fundamento além daquele que tenho ensinado. Quando sua vida toma forma e você faz a sua contribuição para o corpo, você se torna um acréscimo, uma outra camada no edifício de Deus. Mas é melhor você estar atento na maneira como construirá sobre o fundamento que eu já lhe preguei. Por que cumprir seu ministério de uma maneira que somente produz madeira, feno e palha? Está lá em 1 Coríntios 3,12. Por que você faria isso quando você pode ir à fonte? Cadê a fonte? Espírito Santo de Deus, amados. Então, Paulo, ele fala, né? Ele escreveu 3/4 do Novo Testamento. E ele afirma que ele dava graças a Deus porque ele orava em língua, né? Muito mais do que aqueles outros. Você pode pegar essa fala minha e procurar ela no Google onde é que ela tá, porque agora aqui eu não vou achar aqui agora. Mas, ele recebeu e ele ali recebia as revelações de Cristo, do Espírito de Deus, e aí ele conseguia, tá? Como fala aqui, ó, lá em Hebreus 8:11. Agora podemos conhecer, né? Ninguém mais e não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo:
Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, tá? Então, esse versículo destaca a diferença entre o relacionamento de Deus que tinha com Israel lá, tá? Na antiga aliança, debaixo da lei, e o seu relacionamento conosco, tá? Que recebemos o Espírito Santo, amados. Isso é profundo demais. E é maravilhoso demais, é um presente sem preço. A lei consistia nos 12 mandamentos, inúmeras ordens, sacrifício de sangue. E na antiga aliança, né? As pessoas não tinham a sua natureza recriada no novo nascimento, tá? Então agora podemos conhecer a Deus do menor a maior, porque Ele escreveu suas leis em nosso coração e as colocou na nossa mente. Ele nos deu a mesma fonte de revelação que deu a Paulo, o Espírito Santo, que prescruta as profundezas de Deus com a intenção de revelá-las a nós. Amados, isso é tremendo, isso é maravilhoso. E o inimigo, claro, obviamente, ele sabe exatamente a preciosidade, a riqueza que essa ferramenta tem. Por isso que ele confundiu as pessoas, que ele escondeu, que ele traz ignorância, que ele traz confusão, ele traz até, né, contestação, ele traz polêmica, ele traz combate isso aqui pela ignorância. Homens foram, né, entraram dentro da igreja trazendo essa confusão toda, usados pelo inimigo. Então chegou o tempo, né? E na minha ignorância, talvez, né, vou falar aqui, tá um pouco atrasado. Então, amados, realmente, como ele colocou na contracapa, é uma porta para um outro mundo. Nós somos seres essencialmente espirituais, não tem como negar isso. Então, que o nosso devocional de hoje, né, quinta-feira, seja para aguçar a sua curiosidade, seja para te provocar. Vai lá, coloca audiobook, ó. O Andar no Espírito, o Andar no Poder. Papel Vital da Oração em Línguas. David Robertson. Vai lá conhecer. Nem que seja por curiosidade. Agora, se você não quiser, se você achar que eu tô ficando doida, se você achar, tudo bem também. Eu não posso fazer nada, mas uma coisa eu não posso fazer. É omitir, deixar de falar para você dessa preciosidade, sabe? E todos que eu conheço, à minha volta eu tenho homens que têm passado por isso, que têm vivido isso, que o ministério tem crescido, que tem caminhado, que tem trazido o povo, né, como líderes espirituais, a um novo patamar, que já foi dado para nós há quanto tempo? Desde que Jesus veio, foi e deixou o Espírito Santo. Há mais de 2000 anos, amados. E nós estamos aqui ainda vivendo aquém daquilo que Deus deu para nós, daquilo que Ele tem para nós. Mas glória a Deus que nós estamos despertando. Isso nos capacita, porque a presença do Espírito é o Espírito da graça. Que é o Espírito da graça? O Espírito de poder. Poder para que nós sejamos salvos, poder para que tenhamos uma vida plena, poder para que tenhamos amor, não só de palavras, mas sabe, orando, clamando, sentindo junto com Deus as dores pelo pecado da humanidade, podendo orar, podendo interceder, podendo clamar, sabe? Para que oremos com poder, como Jesus orava, como os discípulos lá no início da igreja oravam, curando pessoas, libertando, ressuscitando. Isso é para nós, amados, é para esse tempo. Então despertemos, amados. Sabe, despertemos. Peça a Deus. Pode orar. Ô Deus, eu acho que essa paixão tá ficando doida. Mas ora sim, tá? Eu tô te pedindo. Mas olha, ela tá falando isso? Me dê pelo menos né? A dúvida, como é que fala? O benefício da dúvida, sabe? Mas que é isso? Isso é real? Né? Quando eu falo com Deus, eu falo assim, Deus, se o Senhor tá me falando, não for da minha cabeça, né? Porque eu oro, procuro orar e Ele me dá certezas. O Senhor não me dá paz, não. E Ele não me dá. E Ele vai falando, então você pode orar assim. Eu tive o Gerro que ele falava assim, meu Deus, como é que ora assim? Como é que fala assim com Deus? Você é muito ousada. Eu falo, sou mesmo, Ele é meu pai, eu não tô desrespeitando Ele. Desrespeito é fazendo você, interrompendo a minha oração. Mas esse dia ele ligou pra mim e falou assim, tô orando que nem você. Eu falei, glória a Deus, tá aprendendo, né, seu religioso? Você é um grandíssimo religioso, Ele é meu papai. E eu posso falar com Ele sim, sabe?
Hoje eu ainda estava fazendo... saí, né, para nadar, não teve natação porque estava relampejando. E aí eu passei pelos meus amigos, os moradores de rua, e eles... Aí eu gritei, ei, bom dia! Aí fala assim, fulano, perguntando, você que está sumindo. Eu passei na volta. Aí passei na volta para conversar com eles um pouquinho, né? E aí fui orar com eles. E aí tinha umzinho lá, muito tagarela, né? Ele, na América Latina, ele veio tombando, chegou aqui. E ele falou assim comigo, eu orando com ele. Eu orava para ele, você está interrompendo a minha oração, meu Deus do céu, você nunca viu ninguém orar assim. Ele, não. E ali eu conversava com ele, eu orava com ele. E ele até fez para mim. Vou pegar para vocês verem o que ele fez para mim. Olha que coisa mais linda, quanto carinho. Olha, meus amados, olha que coisa mais fofa, olha. Aí eu coloquei o nome dele. Aí você pode colocar filho, neto. Eu coloquei o nome dele e chamei. O nome dele Neto, né? Tipo assim, Paulo Neto. O nome dele não é Paulo. Então eu fiquei olhando ele, sabe? Eu falei, meu Deus, um doente. A maioria, sabe? Às vezes doente, com dor. E eu orei, sabe? Meu coração ficou assim, daquele jeito. Mas eu continuei orando. E aí, sabe? O que nós podemos fazer por essas pessoas? Nós vamos vê-las assim, sofrendo, com dores, com doenças. E o que Jesus disse, amados? Vai passar assim como nada na nossa frente? A igreja, a gente vai lá só para louvar, para adorar. O que a igreja tem que fazer? Cumprir o ID. Sabe, orar, falar a palavra de Deus. Sabe, eu falei para eles que eu voltaria, né? Ele brincou comigo, ele queria o café da tarde, mas aí já é outra conversa. E eu falei, olha, não sei se vai dar, e não deu para eu ir. Mas eu vou voltar lá na sexta-feira, né? Falei para ele se ele me deixava ler uma história para ele. E ele deixou. É a história da Bíblia que eu vou ler para ele, né? E vou orar com ele de novo, Tem as estratégias que o Espírito Santo tá me dando, né? Porque às vezes as pessoas chegam e começam a falar diretamente, né? Mas tem maneiras da gente revelar o amor de Deus, da gente testemunhar, né? Ele fez para mim porque ele disse assim, porque você... Ele disse assim, que eu tratei ele de igual para igual. Eu falei, meu Deus, mas o que eu sou melhor do que ele? Nada! Eu tenho que tratar ele de igual para igual. Ele me presenteou, olha. Né? Por ser tratado de igual para igual. Então é tão pouco que a gente, sabe, faz. E Jesus nos dá forças, nos dá estratégias, nos dá amor, nos dá poder. Não para nós nos sentirmos poderosos, orgulhosamente. Sabe, usar isso com desamor. Não, amados. Mas para podermos ajudar uns aos outros. Então fica hoje isso aí, sabe? E só quem pode nos dar essa capacitação é o Espírito Santo. Busque, procure. Não abra mão, amados. Até que você tenha plenitude, até que você tenha entendimento. Já te deu o nome do livro. São 10 horas e pouco de áudio. Vale a pena, tá? Eu tô ouvindo áudio e relendo o livro. E eu falo, engraçado, parece que eu nunca li esse livro. Apesar de orar em língua, orar em língua, orar em língua. Mas agora muito mais. Porque o rei tá voltando. E o nosso coração tem que doer pelo sofrimento das pessoas. E nós que dizemos que conhecemos a Cristo, precisamos efetivamente fazer a nossa parte, amados. Vou parar por aqui, tá? Já tá quase 19 minutos. Estamos combinados assim. Eu oro por você e você ora por mim. E amanhã, sexta-feira, eu vou estar lá, né? Vou voltar lá para falar com eles. E Deus vai me ajudar a amá-los, sabe? Mas não tem como não orar por eles, não pensar neles, sabe? É arrumar meu prato de comida. Mas Deus tem sido misericordioso. Deus é misericordioso com eles, sabe? Eles estão conseguindo receber alimento, eles estão conseguindo o que eles precisam. Mas precisam de muito mais, porque tem gente lá muito doente. Fisicamente mesmo. E eu nem tinha me dado conta. Nossa, muita dificuldade para andar, dores. 3 noites sem dormir por causa da dor. E aquilo me doeu muito, amados. Esteja orando também, tá? Você não precisa ver o nome, não precisa citar aqui nada. Mas eu sei que o Espírito Santo vai tocar você para você estar orando. Pela libertação, pela salvação, pelo resgate de vidas. E para as nossas vidas, para que vivamos em plenitude de vida, de novidade de vida. Andando do jeito que Jesus quer que nós andemos. Honrando
fazendo valer o sangue derramado na cruz, amados. Vamos orar. Antes de você desligar, curta, compartilhe. Vê se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. Para que essa palavra ande mais distante. Para que salve suas vidas em nome de Jesus. Obrigada por ter tido a paciência de ficar até aí agora, tá? Papai amado, lindo, justo, fiel. Rei dos reis, dono das nossas vidas. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus. Ajuda-nos a andar em plenitude de fé, Deus. Daquilo que o Senhor nos deu, Pai. E não estamos ainda entendendo, estamos ignorantes, estamos nos limitando, ó Deus. Ah, Pai, nos ajude, ó Pai. Nos desperte, nos acorde, ó Deus. Eu não estou falando aqui de religião, Deus. Eu estou falando do seu amor, do seu poder, da igreja, sim. Mas que cada um procure a igreja com a qual se identifique. Sabe? Porque é isso que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe de comentar, de colocar pelo menos um amém, que isso ajuda a palavra andar, a caminhar. Eu não posso fazer a obra sozinha. Jesus não fez. Quem sou eu para fazer? Eu preciso das suas mãos, eu preciso do seu coração, eu preciso da sua ajuda. Em nome de Jesus. E desde já eu agradeço. Amém. Beijo no seu coração.